Pode ser? Bom, vamos lá, pessoal. Mais um seminário aí de pesquisa para a gente. Dessa vez eu tenho a satisfação de trazer o Sérgio Prasse e a Lorena. E os dois têm uma ligação antiga aqui com o nosso grupo. A Lorena foi nossa doutoranda. O Sérgio fez pós-doutorado aqui com a gente no CEPESP. Então, são dois velhos amigos que vieram trazer o trabalho cujo tema é a questão dos apontamentos políticos, a lealdade partidária e a expertise burocrática no Brasil. É um tema até bastante atual, dado ao dia de hoje, mais um aniversário da gloriosa Revolução Russa. Então a gente discutiu o tema da burocracia, é um tema bastante atual. Tenho certeza que o Sérgio e a Lorena pensaram na data de hoje, quando estavam marcando isso aí. Mas, dou a palavra aos dois, obrigado. Obrigado ao Sérgio, obrigado à Lorena por terem vindo. Muito obrigado ao pessoal por estarem. Tá bom o som assim? Tá ótimo. Tem alguma. Tá bom. Bom, primeiro, desculpa a confusão da apresentação, tem alguns slides em inglês e outros em português, só para parecer um pouco mais profissional, a gente coloca em inglês, mas fala tudo em português mesmo. Esse trabalho está em andamento já faz talvez 2 anos, 1 ano e meio, 2, e eu não deveria ter falado isso porque está tão incipiente que é vergonhoso a gente falar que está trabalhando faz tempo, mas tudo bem. E a principal pergunta que a gente faz nesse texto é em que medida lealdade partidária e a expertise burocrática, que pode ser dividida em 2 tipos, já vou falar daqui a pouquinho, são determinantes para obter um cargo de confiança no governo federal brasileiro. O cargo de confiança também pode ser dividido em 2 tipos, já vou falar rapidinho quais são, mas a motivação inicial do paper tem 2 motivações claríssimas. A primeira é contribuir cientificamente, contribuir academicamente com um debate que no Brasil, na Rússia deve ter sido um problema também quando o Partido Comunista assumiu lá. Mas no Brasil é pior ainda porque a gente tem muitos partidos com representação parlamentar. O partido do presidente da República no Brasil normalmente tem menos de 25% das cadeiras do legislativo, então a necessidade de formar coalizões é imperiosa, né? Todo presidente, até a Marina Silva, se ela ganhar um dia, para grande desgosto dela, terá que fazer uma coalizão. E uma das ferramentas, melhor dizendo, para cimentar as coalizões, para fazerem elas funcionar, são os cargos de confiança, né? Então a ideia de que você distribui como presidente ministérios e cargos de confiança dentro desses ministérios para atrair partidos para te apoiar no plenário, certo? Isso é uma ideia super simples, todo jornalista, cientista político já está acostumado com esse argumento, e a gente traz dados inéditos, né, colhidos em agosto de 2011 e tratados de maneira muito diversa. A gente tem um trabalhão com esses dados que a Lorena vai explicar mais depois, para entender até que ponto essa ideia básica, jornalística sobre cargos de confiança é verdade, né? Então a gente esperaria em um governo de coalizão tão fragmentado, tão ideologicamente partido, que os cargos de confiança fossem majoritariamente usados como ferramenta para atrair partidos para a base do governo. Tudo bem? Só para dar um background rapidinho de como a gente começou esse projeto, quando eu terminei o doutorado, terminei de escrever o doutorado em janeiro de 2010, sobre corrupção e orçamento, está disponível aí nas piores livrarias, R$48. Eu quis relaxar fazendo um outro projeto diferente sobre cargos de confiança, para responder essa pergunta de quantos filiados partidários ocupam esses cargos, né? E aí eu fui para o editor da revista Época, em fevereiro de 2010, e propus para ele fazer uma parceria, né? Então eles me ajudariam a baixar os dados de filiação partidária e eu traria os cargos de confiança, a gente cruzaria isso e tal. E eu perguntei para ele, a primeira pergunta que eu fiz
foi quantos filiados partidários precisaria haver no governo para eu ter a capa da revista em alguma semana, né? Porque era só isso que eu queria. Ele falou que no mínimo 50%. E aí, para meu desespero, foi 13%. Né? Mas ainda assim foi capa, foi ótimo. Né? Então, mas o fato dele ter falado 50% já mostra que a expectativa inicial sobre o número de filiados partidários nesses cargos é imensa. Né? A expectativa inicial sobre o número de experts, o número de gente, o número de pessoas que têm algo substantivo mesmo a acrescentar para além da vida partidária esses cargos, a expectativa que a gente tem é de que isso vai ser baixo. Tá? Então, para sair do primeiro slide, o governo federal brasileiro tem 22 mil cargos de direção e assessoramento superior, os famosos DAS para preencher. Vale dizer que essa lógica do que a gente vai falar hoje vale em grande medida para os governos estaduais e municipais. Para o caso dos governos estaduais, no projeto da FAPESP que a gente está tentando a renovação aí, a gente vai tentar pegar esses dados para os estados e fazer uma análise mais comparativa, né? Não são dados tão fáceis de conseguir no nível estadual, né? No nível federal está muito tranquilo desde 2007. Então, a gente parte do governo federal, mas com orientação, com a ideia de aplicar isso ao governo estadual rapidamente. DAS 1 a 3 são cerca de 18 mil, 17.400, se não me engano, e DAS 4 a 6 são cerca de 4 mil. Esses dados são de agosto de 2011, então já faz um pouco mais de 2 anos. Aumentou um pouquinho, mas não houve uma variação enorme. Assim, né? Houve uma variação grande do início do governo Lula para o início do governo Dilma. Né? Então o governo Lula, se não me engano, criou 4 mil cargos, DAS 1 a 6, né? Eu não lembro agora quais níveis exatamente, mas aí foi uma grande mudança, foi uma grande criação de cargos, que agora se mantém relativamente estável. Tá? Os cargos DAS 1 a 3 fazem basicamente atividades que eu não quero chamar de secretariais, porque não quero menosprezar o trabalho dessas pessoas e acho que está um pouco além disso, mas são cargos com basicamente tarefas administrativas dentro dos vários ministérios, departamentos e secretarias. Né? Então, o que diferencia os cargos DAS 1 a 3 dos DAS 4 a 6 é o papel na formulação, implementação e avaliação mesmo de políticas públicas. Tá? Então, se o DAS 1 a 3 está mais preocupado em fazer o arroz com feijão, fazer a máquina funcionar, né, para citar um clichê, o DAS 4 a 6 é um cargo mais estratégico, mais para pensar a política pública e fazer a administração dessa política e gerenciar mesmo a administração dessa política, né? Fazer mudanças gerenciais que são relevantes para os efeitos das políticas públicas. Em junho de 2003, julho de 2005, não, eu estou confundindo. Foi junho de 2003 mesmo, se não me engano. Bom, posso estar enganado, mas foi em 2003 2005, o governo baixou um decreto indicando que 75% das posições de DAS 1 a 3 e 50% da posição DAS 4 tem que ser necessariamente ocupadas por servidores concursados. Certo? Só que o governo fez uma pequena esperteza aí, ao definir como concursado não só quem fez concurso para o governo federal, mas também quem fez concurso para o governo municipal e estadual. Né? Então, o Márcio Postman, todo mundo já conhece, foi presidente do IPEA durante algum tempo. Ele foi considerado, tudo bem, era um DS6, então não está dentro dessa lógica, né? Mas ele seria considerado um funcionário concursado, porque ele é professor da Unicamp, concursado, e ocupou a presidência do IPEA. Né? Então, apesar de a atuação dele como professor da Unicamp não ter nada a ver com o que ele faz no IPEA, não ter sido o principal fator para ele ir para o IPEA, ele seria considerado pelo governo como concursado. Tá? Então, não diz respeito necessariamente a quem já está dentro do governo federal. Mas quem está dentro do governo federal tem uma vantagem inicial clara, né, na ocupação dessas posições. O Ministério do Planejamento é o responsável por monitorar em que medida
esse decreto observado pelos ministérios. Então, se você pega um ministério que é muito associado à patronagem, tem muita troca partidária e assim por diante, talvez aquele ministério não cumpra esse decreto, e aí o Ministério do Planejamento teria a prerrogativa de observar isso, de punir de alguma maneira. Pelas entrevistas que eu fiz em Brasília com gestores, com burocratas, o Ministério do Planejamento não faz esse monitoramento, apesar de os ministérios cumprirem essa regra, né? Então, é raríssimo um ministério não cumprir essa regra. Então, fazendo as contas aí de guardanapo mesmo, cerca de 7.500 cargos estão livres para outsiders do governo, né? Para gente que não está no governo e que, teoricamente, tem mais... É mais provável que as pessoas de fora do governo sejam partidárias e, né, militantes de um partido que vai lá ocupar um ministério ou vários cargos. Fala. Posso fazer uma pergunta durante? Desculpa. Claro. Meu nome é Patrícia, eu estou como pesquisadora visitante na Faculdade de Direito aqui da FGV. Legal. E uma coisa que eu queria só que você esclarecesse, a diferença entre o DS 1 a 3 e o DS 4 a 6, além, claro, da natureza da função e da influência nas políticas públicas, também é salário, não é isso? Sim. É muito diferente? Muito. Ainda bem que você tocou nesse ponto, porque tem tantos slides que eu até esqueci de colocar isso. DS 1 a 3, eu preciso pegar o boletim estatístico do pessoal para te dar o valor atualizado em tempo real aqui, né? Mas DS 1, se não me engano, é em torno de R$3.000, DS 2 é em torno de 4.000, DS 3 não é mais do que 6.000, tá? É mais ou menos isso. DS 4 é cerca de 8, 9.000, DS 5 10 ou 11, DS 6 11 ou 12. Tá? Tá sendo gravado, depois a gente vai checar e ver que está tudo errado, né? Mas é mais ou menos isso. É mais ou menos essa ordem de grandeza, com a diferença adicional e muito relevante, que DS 4 a 6 tem direito a vários benefícios adicionais. Auxílio moradia de R$3.000, por exemplo. Né? Então isso faz uma puta diferença, né? É uma grana que você tem que usar necessariamente com aluguel, né? Você tem que provar que não é que te dá R$3.000 e você gasta livremente. Né? E é por isso que tanto burocrata mora em hotel em Brasília. É por isso que o hotel é tão caro lá também. Porque o sujeito mora no hotel e paga lá R$3.000 por mês para morar no hotel e tudo bem. Né? E aí quem é de São Paulo sofre. Enfim. Mas tem essa diferença relevante. Isso implica também que é natural que os DS 1 a 3 sejam ocupados por gente que já está lá. Né? Por quê? Se você é um funcionário concursado do Ministério da Fazenda, vamos dizer, você ganha R$8.000, certo? Se você tem um DS 1, vamos dizer que vale R$3.000, você pega o seu salário no Ministério da Fazenda, R$8.000, mais 60% do equivalente ao DS 1, 60% de 3.000, certo? 1.800. Lá no Federal do ABC a gente tem interdisciplinaridade, então usa muito matemática. Então você pega 8.000 mais 1.800, mais 2.000 e pouco, mais 3.000 e pouco, e adiciona isso ao salário. Né? Quer dizer, por R$3.000, ninguém vai sair de São Paulo para ir para Brasília. Ainda mais sem auxílio moradia, o cara vai, não vai ter salário, vai gastar isso só para morar. Né? Então é natural que esses cargos mais baixos sejam realmente ocupados por quem já está lá e tome isso só como adicional do salário. Tá? É claro que aí você vai pensar assim, bom, mas o adicional 60% de 10.000, né? 6.000 a mais, fica bem atraente para quem já está lá também. Né? Então você vai ter uma competição no DS 4 a 6 entre insiders e outsiders mais forte. Né? Porque o insider vai querer aquele bônus salarial, vai querer aquela responsabilidade e assim por diante, e o outsider também já vai ser um salário mais atraente para o sujeito sair de São Paulo e ir para lá. Sabe? Então a diferença salarial é mais ou menos essa. Tudo bem? Só aproveitando já que parou, Claro. teve agora uma lei que exige mestrado profissional para ocupar esses cargos mais altos, o que talvez vai diminuir a chance dos outsiders. Então eu não posso mais trazer o cara com quem não tem mestrado, não tem a qualificação, para vir de fora. Então talvez diminua o espaço dos outsiders. Depois você passa essa lei, por favor. Eu sei disso porque a Fundação está preocupada. Profissional? Mestrado profissional. E depois eu fiquei olhando aí, Acadêmico já tem alguns válido mestrados profissionais lá em Minas, na FMG já tem,
já começando a proliferar o mercado profissional para esse contingente de... Mas se você tem mestrado acadêmico, vale também nesse sentido? Não sei, eu não vi a lei. Posso até pedir a lei aí, depois eu vou passar para vocês. Mas eu queria isso espaço desses outsiders aí. Vocês não é como legal. Então, até ministérios, agentes específicas têm critérios adicionais, né? Talvez isso até não seja para o governo todo, talvez seja só para algumas agências, né? Para ocupar esses cargos. Pode ser. Muito bem, cerca de 7.500 então desses cargos estão livres para outsiders ocuparem. No entanto, duas coisas que são chocantes, né? Que não são o que a gente esperaria. Apenas 3 mil, enfim, comparado aos 22 mil que a gente acha. 3 mil DS são filiados a partidos. Isso vale para 2011, 2012 e 2013, né, das mais recentes que eu vi. Então o PT tem hoje no governo federal, filiados ao PT ocupam cerca de 860 cargos DS. Né, a Dilma diminuiu de 900 petistas para 860. Não sei se são os mesmos, né, enfim, precisa checar tudo isso, mas teve essa diminuição. PMDB, eu só peguei os partidos maiores aí para fazer uma comparação. O PMDB tem 360. Então, nem todos os filiados a partidos são outsiders, né? E aí é o grande paradoxo que a gente vê, porque a gente esperaria que burocrata, né? Qual que é a ideia que a gente tem de burocrata concursado? Cara que não tem vida partidária, que prestou um concurso, estava fazendo seu trabalho sem o menor incentivo para dar atenção a vida partidária, enquanto o outsider é ao contrário, né? O cara está no cargo provisoriamente, é nomeado, não é concursado, e responde a um chefe partidário. Foi o Zé Dirceu que me indicou, então o que eu vou fazer aqui nesse cargo depende da anuência dele, depende do que ele acha que é bom para o partido, assim por diante. Tá? Mas muitos filiados são concursados. Tudo bem? Tem no outro slide, não é de cabeça. Então a gente tenta responder essas 4 questões. Quem consegue os cargos DS 4 a 6? A gente focou esses cargos especialmente por conta desse decreto aqui, que afeta muito o DS 1 a 3, né? Afeta um pouco o DS 4 também. Quem consegue esses cargos? Por que consegue? A filiação partidária importa e a expertise gerencial ou relativa à política pública importa. E aí talvez já esteja na hora de definir esses 2 tipos de expertise. Então a gente tem o que a gente chama de agency expertise, que é a experiência, a carreira, né, o sujeito ser concursado, ter uma carreira dentro da área de política pública da agência. Então, na FUNAI, Fundação Nacional do Índio, é o antropólogo, é o cara cujo concurso tem diretamente a ver com a política pública que a FUNAI faz. Tá? No Ministério da Fazenda, na Receita Federal, desculpa, é o auditor, no Ministério da Fazenda é o economista e assim por diante. A gente fez uma classificação agência por agência, Ministério por Ministério. E Administrative Expertise, que é uma expertise gerencial, são os gestores de políticas públicas, os famosos EPP-GG, e analistas de finanças e controle. Então, esses gestores, para quem não conhece essa terminologia, foram pensados, eu não sei se pelo Bresser no fim dos anos 80, mas o Bresser é um grande entusiasta dessa história. Vocês que fazem GV sabem mais do que eu, provavelmente. O primeiro concurso para gestor de políticas públicas no nível federal ocorreu em 88 ou 89, 90 sujeitos entraram nesse concurso. Aí foi o primeiro e único por muito tempo, né? Aí o Collor parou com isso, não queria saber disso e tal. Mas a ideia desse concurso era formar grandes managers, né? Grandes administradores generalistas para o governo federal. Né? Então é o sujeito que vai ter expertise em várias áreas do governo e vai rodar pelo governo. Hoje o Ministério da Fazenda precisa de gestor. O cara vai lá, fica 2, 3 anos, agora é a agricultura que é a nossa prioridade. Então vai lá, gestor, e assim por diante, certo? E eles fazem um curso que antes era de 2 anos, hoje me disseram que já foi para 6 meses ou 1 ano, por questões orçamentárias, um
curso NENAP, né, na Escola Nacional de Administração Pública, que eles têm aula com o Abrúcio da aula, o Bref, né, grandes figuras aqui da GV do Rio dão aula nesse curso para formar os gestores do governo federal. Né? Então, a gente está falando de dois tipos de expertise muito distintos. Né? Uma expertise mais gerencial, mais de fazer bem o relacionamento com a política e com equipes administrativas, equipes dos experts nas políticas, e a expertise que tem a ver com a área fim da agência, né? Com a política pública que a agência ou o Ministério está preocupado. Tudo bem? Então, a grande pergunta que a gente faz é quanto importa a filiação partidária e quanto importam esses dois tipos de expertise para você ocupar um cargo no governo federal. Tem várias literaturas que dialogam com essa questão das nomeações políticas. Vou falar rapidamente de algumas. Né? Então, tem literatura sobre gerenciamento de coalizão, que eu já falei no início, né? Que é a ideia de que os nomeados, os indicados, são necessários para cimentar a coalizão dentro do legislativo, né? Fazer com que os partidos apoiem. Tem a teoria da delegação, que indica que os nomeados têm dois principles, né? Tem duas pessoas a responder. Tem o chefe do partido e tem o chefe da burocracia. Né? Então, se você nomeia um cara que é filiado ao partido, que não é concursado, a tendência é que ele ignore as tarefas dadas pelo burocrata que está acima dele e pegue ordens do chefe do partido. Assim por diante. Né? Então, tem um problema de delegação importante nesse sentido. Mas talvez o do Public Management, aí, de reforma do Estado, não vou falar, porque a gente nem vai tratar depois. Mas talvez a maior parte da literatura aí seja relevante para o seguinte: quanto mais filiados partidários você tem em uma agência ou ministério, pior vai ser a política pública feita por aquela agência ou ministério. Né? Então, esse é uma espécie de senso comum que a gente tem no jornalismo, na ciência política, e que já foi provado por um sujeito que chama David Lewis, num livro que chama The Politics of Presidential Appointments, nos Estados Unidos, de 2008, em que ele pega lá uma avaliação feita pelo próprio governo americano e diz, olha, nas agências que você tem filiados chefes, a performance, o desempenho daquela agência é pior do que em outras. Né? Então, essa é uma ideia que, embora seja super clichê jornalística, aí, faz sentido teoricamente também. Caiu do teto? Caiu o queixinho. Telefone deles. Tranquilo. Então, como eu já disse, vamos falar um pouquinho mais dos dados, antes de entrar no modelo. Já falei bastante. Dados são de agosto de 2011, a gente tem 327 mil servidores públicos federais. Então, essa inovação de dados que o nosso paper traz. Né? Todos os artigos sobre DAS, até esse nosso, fazem uma de duas coisas. Ou eles fazem um survey com nomeados e, né, então os trabalhos da Maria Celina de Araújo fazem isso, e aí tem um problema de viés de seleção tremendo, que eu não vou nem me estender. Ou pegam só os DAS, né, então eu já fiz em 2 artigos no JPLA, no Instituto Sebrap, pegar 22 mil cargos DAS, analisar a composição, filiação partidária e tal. Mas o nosso é o primeiro que pega os 327 mil servidores públicos e vê quais conseguem DAS e quais não, de acordo com algumas características. Então a gente tem, claro, o nome, a filiação partidária, o tipo de expertise que o sujeito tem, a longevidade no setor público e se o sujeito conseguiu um DS 1-3 ou 4-6. Mas a Lorena vai falar um pouquinho mais disso. A gente divide o governo federal em 100 agências. Agência aí, a gente, não são agências reguladoras, né? A gente entende como burocracia ou ministério, né? Então a FUNAI é uma agência, o Ministério da Agricultura também é uma agência. 6 áreas: política econômica, jurídica, social, política de desenvolvimento, ciência e tecnologia, infraestrutura, presidência e outras, tipo cultura, esporte e turismo. Então já falei isso. Aí a gente pega, né, RAI e DAS, são os 4 a 6. São 4.500, 11% deles tem expertise gerencial,
15% deles têm expertise de política pública específica, contra 30%, né, quase 30% aí que tem DS1 a 3 que tem expertise da política pública específica, né, então isso já indica que os nossos DS4 a 6 são generalistas, né, não são, né, o antropólogo que vai fazer gestão, não é o cara que faz gestão mesmo, está preocupado com isso e não com uma política pública específica. Os DS4 a 6 são têm mais outsiders nesses cargos do que DS1 a 3, como eu disse, e tem uma experiência relativa, os DS4 a 6, 11% deles têm experiência em governos estaduais e municipais, né, que é outra coisa que a gente traz aí. O tipo de agência aí que tem, aí de novo 4 a 6 e 1 a 3 ali, né? Nas agências da área de política social, existe mais nomeação, existe mais cargos DAS do que nas outras agências. Então, a proporção de DAS 4 a 6 e 1 a 3 por tipo de agência. A imensa maioria dos DAS não é filiada, né? Então dá 13% DAS 1 a 6 filiados, 11% 1 a 3 e 18% 4 a 6 pertencem a algum partido. Tem alguns sujeitos filiados a partidos da oposição, que aí são colocados como PSDB, DEM e PPS. Né? A gente supõe que o governo ou quer algo que esses sujeitos têm de expertise, ou então nem sabe que eles são filiados, né, para eles ocuparem esses cargos. A gente não vai liberar os dados para a Casa Civil se eles pedirem. E 10% são membros do PT, 9% são membros do PT, em DS4 a 6, e apenas 3% em DS1 a 3. Então, já fica claro uma coisa, essa ideia de que o PT ocupou o governo, ocupa a máquina do Estado, já tá, né? Isso aqui já mostra que está muito, muito longe de ser verdade. E a gente tem, para terminar minha fala, 4 hipóteses. A primeira hipótese, bem mais conhecida e que vocês já devem ter visto em algum momento, é a hipótese do livro da Bárbara Guedes, de Dilemas Políticos, segundo a qual qualquer presidente tem no Brasil, né, tem incentivos para resguardar algumas áreas da burocracia de nomeações partidárias. Né? Então, a área básica pela qual os presidentes são responsabilizados é a economia, crescimento e desenvolvimento econômico. Então, segundo o acordo, o conceito dela, que eu estou simplificando bastante, os presidentes fariam essas áreas, tornariam essas áreas insuladas, né, longe dos partidos da base, criaria ilhas de excelência e deixaria meio que o resto do governo para ocupação partidária e para os partidos da coalizão e tal, para um presidente também ter governabilidade. Uma outra coisa que aí a gente pensou mesmo é a importância de certos ministérios ou de certas agências para a agenda específica do presidente. Se eu perguntasse para vocês qual foi a agenda legislativa do FHC no primeiro mandato, pelo menos, o que vocês diriam? Que áreas são importantes para ele dessas 6 áreas aqui? Política econômica, jurídica, social, desenvolvimento, infraestrutura e a própria estrutura da presidência. Política econômica. Política econômica. O que mais seria importante para o FHC? Política social também. Social, mas ele foi eleito em 94 com uma agenda social? Não, agenda econômica, mas você deve ter mexido com política social, reforma da Previdência, tem várias coisas que ele tentou fazer, algumas ele fez. Fez Fundef, entendeu? Então, tem uma área importante na área social também. Eu sei que é meio proibido falar isso, mas ele tinha uma coisa na área social. Não, a gente corta da gravação. Daqui a pouco vai falar que inventou Bolsa Família. Mas tudo bem, né? Então talvez política econômica e social. Se a gente fizer essa brincadeirinha para o governo Dilma, deixa eu voltar um negócio de novo. Política econômica me parece, né, apesar, todo presidente vai ter isso com uma relativa prioridade, certo? Me parece, posso estar super errado,
E parece que o governo Dilma toma isso como segunda prioridade, terceira prioridade, e prioriza, primeiro, a manutenção da política social do governo Lula, iniciada, é claro, pelo FHC. Mas duas coisas são importantes também. Infraestrutura, né? Obras da Copa do Mundo, melhorar a licitação, né? Fazer o regime, como é que chama? RDD lá? É isso que chama? RDD. Oi? Como que chama o negócio? RDD é dispensar licitação, né? Regime diferenciado de contratação, RDC, né? Regime diferenciado De contratação. De compra, não de contratação, não, de compra. RDC, então. RDC, Tá. Porque dispensa os prolegômenos da licitação. Tem... Flexibiliza 8,6. Então, isso assim, é uma das questões mais importantes para os países desses últimos anos e nos próximos. Né? Então, a gente pode dizer que é um governo que tem infraestrutura na agenda de uma maneira mais saliente do que outros governos. E essa é a ideia que está por trás dessa segunda hipótese. Né? Então, meio assim, se eu preciso que a política de infraestrutura seja muito bem avaliada no meu governo, funcione muito bem, então eu vou nomear outras pessoas para DS nessas agências do que eu nomearia, sei lá, para a área de política jurídica ou de política de, sei lá, mesmo social. Né? E aí, duas hipóteses mais ligadas ao tipo de expertise. Agency expertise, expertise específica para a política pública, deve ser premiada em agências da área econômica e desenvolvimento. Né? Talvez sejam agências que implicam conhecimento mais técnico, mais complexo do que outras coisas, né? não querendo menosprezar os antropólogos da FUNAI. E a expertise gerencial deve ser premiada, deve ser mais valorizada em agências de infraestrutura, em outras agências com grande orçamento de investimento. Então, se eu quero falar mais uma coisinha, antes de passar a palavra para a Lorena, o que a gente quer dizer por expertise gerencial ou administrativa, né, que é aquela que a gente associa aos gestores, basicamente simples, né, saber gastar o orçamento, saber fazer licitação de maneira que meu orçamento de investimento, que é para novos projetos, seja bem gasto. Né? Então, eu poderia dar um exemplo da própria Federal do ABC, que ontem eu fiquei numa reunião sobre bibliotecas que durou 2h30, e pelo menos eu vou tirar 2 minutos de uma palestra para usar a partir dessa reunião. Né? Tem que fazer render. Eu fiquei no Facebook 2 horas. O resto eu prestei atenção. Muito bem, a biblioteca lá da Federal do ABC tinha, vamos dizer, 1 milhão para gastar em compras de livro no ano de 2011, certo? Para comprar, sabe, 20, 30 mil títulos. E aí fizeram uma licitação única e contrataram um fornecedor, né, sei lá, um vendedor de livro, uma livraria, que vendesse esses 50 mil títulos. Só que o edital foi mal feito. A gente tem um problema também, que é a questão do menor preço, que todo mundo sabe que isso pode implicar, pelo menor preço, uma empresa péssima acaba vencendo a licitação e aí não faz direito, assim por diante. Né? Mas em vez de fazer 2, 3 licitações diferentes, fizeram uma só, e o fornecedor se enganou, porque ele achou que era só para material, era só para livros nacionais e tinha livros importados também, e acabou não conseguindo, né, desses 20 mil livros, 10 mil eram nacionais e 10 mil eram importados, vamos dizer. Né? Só entregou os nacionais, não entregou os importados. Né? Não é preciso dizer que o pessoal lá da biblioteca não tem Administrative Expertise, né? não fez um curso de ENAP com a Abrúcio. Né? Se tivesse feito, a Abrúcio teria falado, faz licitação de um jeito, né, mais inteligente. Então é basicamente isso, é saber gastar o orçamento que você tem, mas mais do que isso, saber gastar o orçamento que você tem liberdade para gastar. Né? Então a gente tira desse ponto aqui o orçamento de pessoal, etc, etc, e fica só com o orçamento de investimento, que é o orçamento que é mais livre para os gastos. Agora a Lorena vai falar do modelo. Eu posso só sugerir uma coisa aí? Vocês colocarem também o controle partidário aqui no Ministério, porque você está assumindo que é a presidente só que determina isso. Sim. E às vezes um partido entra lá, ele quer fazer uma coisa de certa área, eles
traz só gente especializada, ele cria um fato político. A coisa mais dinâmica não é você, presidente, controlar se o que vai ser prioridade ou não vai. Ele transforma uma área em prioridade. Só para... Quando você quando a presidente não esperava isso. Não, você tem toda a razão. Mas só com relação aos DS4 a 6, são nomeações que necessariamente passam pela Casa Civil. Não, tudo bem. Mas isso é importante, sem dúvida. DS1 a 3, o ministro pode... Não, mesmo 4 a 6, eu acho que se o ministro indicar X, uma determinada quantidade de cargos, se ele tem um ministério pode fazer isso, o presidente não vai vetar. Aquilo está dentro da coalizão. Então não é uma... Quando você faz a coalizão, essa coisa importante também da delegação, existe uma delegação do presidente para o ministério, para o partido que está dando o ministério. O que a gente não sabe direito é qual a extensão dessa delegação. Às vezes a literatura acha que é 0, ou seja, o ministro está lá com o mero preposto da presidência, qualquer partido certo. Às vezes a gente acha que ela é 100, ou seja, que o ministro lá manda completamente, a presidente fica... Não está nem aí, exatamente. Então tem uma coisa ali que ainda não sabe direito, e pode determinar qual o espaço de manobra que cada ministério tem para transformar a sua área numa agenda, numa parte da agenda. Sem dúvida.